Pessoal, vocês sabem que a Venezuela é um dos países mais ricos que a gente tem na América quando fala de petróleo, né? Era para ser um dos melhores países aqui, mas por conta do comunismo e outras coisas que Nicolás Maduro fez, o país está agora em uma guerra civil e em ruínas, né? E o povo está sofrendo por completo. Mas é o que eu falo para vocês. Sempre existe esperança, mesmo quando a coisa já está perdida. E o que aconteceu agora na Venezuela vai mudar todos os rumos dessa história, porque já tem alguma coisa planejada para 2025 e eu vou te contar o que está acontecendo. É muita bomba mesmo. E você não vai acreditar. Tem uma coisa que estão querendo fazer agora também, sabe? Além da Venezuela. Estão querendo tirar o vice-presidente da República. Não vai ter mais vice-presidente. Vamos lá que eu vou te explicar que hoje tem muita coisa, muito contexto, muita política para vocês entenderem, tá? Então já coloca o like, compartilha, se inscreva neste canal e vamos falar um pouco sobre política hoje. Vamos começar falando da Venezuela, gente. Vocês sabem, segundo Maduro, o poder não se encontra, não se tem, você se toma esse poder, né? E é o que a gente viu na Venezuela. O cara tomou o poder dentro da Venezuela, fez uma fraude eleitoral, fez o escambau e até agora não foi preso, ninguém questionou. Ele tá lá fazendo as suas atrocidades, tá todo mundo aceitando isso por algum motivo que a gente não faz a menor ideia. Porque, na minha visão, já era para Maduro ter caído há muito tempo. Mas Maduro não caiu, continuou no poder e só disse agora que vai passar a chave para quem for um chavista. Pois é. E se não for, não vai tomar posse da Venezuela, né? E vocês sabem como que está o estado da Venezuela. Já faz quase um mês, a gente pode dizer, que a Venezuela está no estado caótico, onde o povo está dentro de uma guerra civil e ninguém sabe mais o que faz. Imagina você numa situação dessa, gente. O tanto que o povo da Venezuela está sofrendo com o que está acontecendo lá dentro do país deles. Mas o que eu falo e sempre digo e sempre explico para vocês. Às vezes, a esperança, ela existe. E quando eu falo de esperança, eu tô falando disso aqui, galera. Para quem não sabe, o Edmundo Gonzalez, que é, no caso, o cara que realmente ganhou essas eleições dentro da Venezuela, agora recebeu um pedido de prisão de Nicolás Maduro, tá? O Nicolás Maduro armou um plano imenso para prender o próprio Edmundo Gonzalez. Só que esse plano saiu pela culatra, porque não conseguiram prender Edmundo Gonzalez, e muito pelo contrário, o cara tá solto e conseguiu um asilo político na Espanha, ou seja, ele agora tá protegido, não tá mais na Venezuela, e a chance de Nicolás Maduro fazer alguma coisa com ele acabou, glória a Deus, porque coitado daquele senhorzinho, gente, coitado. Ele entrou nas eleições, não imaginava que ia ganhar, teve apoio da Maria Corina Machado, né? A gente pode dizer que a vida dele virou de cabeça para baixo em uma questão de um dia, e do nada agora ele estava sendo perseguido por Nicolás Maduro. Pois é, mas quando o cara ele sai do país e está exilado, ele perde o contato também com seus aliados. Mas Maria Corina Machado agora garantiu que Edmundo Gonzalez ganhou o asilo e ainda mais, vai tomar posse em 2025, segundo ela, né? O Metrópolis até colocou aqui o seguinte pra gente. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, disse nesse domingo que Edmundo Gonzalez tomará a posse como presidente constitucional e comandante de chefe das Forças Armadas Nacional no dia 10 de janeiro de 2025. Em carta para os venezuelanos, ela informou que Gonzalez deixou o país para preservar a sua liberdade e a sua integridade e já está na Espanha, onde pediu então seu asilo. O adversário de Nicolás Maduro era o alvo de um mandado de prisão solicitado pelo Ministério Público e aceito pela Justiça venezuelana por crime eleitorais. Lembrando, tanto o Ministério Público quanto a Justiça da Venezuela são comandados por Nicolás Maduro. Então, resumindo, de justiça não tem nenhuma coisa, né? Mas é o seguinte, para vocês voltarem a entender, né? A eleição na Venezuela é contestada por autoridades e organizações internacionais que demandam que o Conselho Nacional Eleitoral, no caso da Venezuela, controlado pelas autoridades chavistas, para vocês lembrarem que é o Nicolás Maduro, estariam então sendo questionados pela falta de transparência e não mostrar a ata. Ou seja, pediram 40 mil vezes para Nicolás Maduro apresentar atas, um papelzinho. Qualquer pessoa que ganha as eleições, galera, consegue ter essa porcaria dessa ata. Mas Nicolás Maduro não tinha, não apresentou na data certa e para piorar, ainda tem rumores de que Nicolás Maduro estaria falsificando as atas. Então daí você já fala, né? O cara realmente roubou, ainda teve gente de outros países que
não reconheceram que ele tinha feito essa atrocidade, que ele tinha roubado, mesmo ele não apresentando as atas, né? Mas aí, assim, tem que ser muito louco mesmo para não acreditar que o cara não roubou depois disso, né? Mas o próprio Metrópolis continua colocando o seguinte pra gente aqui. A partir da nossa vitória histórica, em 2024, dia 28 de julho, o regime desencadeou uma onda brutal de repressão contra todos os cidadãos, classificada como terrorismo de Estado. Escreveu então Maria Corina em uma carta que ela divulgou nas redes sociais, tá? E aí ela ainda fala um pouco mais aqui sobre a questão, ó. Ela coloca também aqui que a vida de Edmundo Gonzalez estava em perigo e que as crescentes ameaças, intimidações e mandado de detenção e até tentativas de chantagem e coação foram sujeitas, mostrando que o regime não tem escrúpulo nem limites em sua obsessão em silenciá-lo e tentar subjugá-lo. Ou seja, ela falou, pô, Nicolás Maduro não tem o pingo de discernimento, tá querendo lascar com a vida de Edmundo Gonzalez, e se ele conseguir fazer isso, gente, acabou aí, nossa chance vai assim, ó, totalmente embora e a gente vai ficar perdido com o que vai acontecer na Venezuela. Imagina se alguma coisa acontece com o Edmundo Gonzalez, se o cara morre, quem que vai substituir? O que vai acontecer com o Edmundo Gonzalez? O que vai acontecer com a Venezuela, galera? Então, resumindo, o Edmundo Gonzalez fez o que era certo, por 2 motivos. Uma, se protegendo, ele ainda protege a democracia da Venezuela, tá? Já que ele é o eleito. 2, tá protegendo também a sua própria vida, né, gente? Vocês sabem que o cara, ninguém quer morrer, né? Aquela coisa. Então, praticamente, ele saindo da Venezuela já tá fazendo isso. Me surpreende que a Maria Corina ainda ficou muito tempo na Venezuela, tá? Isso aí eu acho muito perigoso, porque principalmente a gente tem que lembrar que ela é a principal causa do ódio do Nicolás Maduro pela direita, porque foi ela que movimentou a direita toda dentro do país. Ela continuar lá, gente, eu vou falar pra vocês, eu acho um ato de coragem. Eu achei que ela provavelmente faria a mesma coisa que Edmundo Gonzalez, mas ela ainda continua na Venezuela, ainda continua lá, aí apoiando o próprio Edmundo Gonzalez, tá, gente? Já foi muita gente presa, já foi uma porrada de gente presa dentro da Venezuela, mas Maria Corina Machado ainda continua lutando e não desiste. É tanto que até hoje a Venezuela tá num estado caótico. Para quem achou que tinha parado, que ia ser uma semana, não, ainda tá numa guerra civil estrondosa e as pessoas estão esquecendo do que tá acontecendo dentro do país, né? Mas bora lá falar de outro assunto. Hoje a gente vai falar 2 assuntos polêmicos dos Estados Unidos. O primeiro é com Donald Trump e Elon Musk, tá, gente? Vocês sabem que o Elon Musk é o responsável pelo ódio diário do Alexandre de Moraes, tá? Por ter tirado, então, o próprio X. Vocês sabem que Elon Musk e Alexandre de Moraes não dão certo, não dão bem, teve treta, teve o caos todo do próprio X. E você sabe o que vai acontecer agora com o Musk? Pois é, Elon Musk vai fazer parte do governo de Donald Trump. Vocês já imaginavam isso alguma vez na sua vida? Pois é, Trump publicou o seguinte, dá uma olhada para vocês escutarem a fala que ele fez, e provavelmente a gente vai ver aí, se Trump ganhar, um papel significativo de Musk dentro do governo. Fourth, at the suggestion of Elon Musk, who has given me his complete and total endorsement. That's nice. He's a smart guy. He knows what he's doing. It's very, very much appreciated. I will create a Government Efficiency Commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. We need to do it. Can't go on the way we are now. And Elon, because he's not very busy, has agreed to head that task force. Be interesting. If he has the time, it'll be a good one to do it, but he's agreed to do it. Pois é, agora eu pergunto uma coisa pra vocês. Imagina Elon Musk fazendo parte do governo norte-americano e ganhando uma força incontrolável e praticamente não batendo muito bem com o Brasil. Imagina o caos que não vai acontecer. Pois é, acredito que essa briga do X não acabou por agora e vai continuar ainda muita coisa rolando por debaixo dessa ponte. Mas a gente tem que esperar pra saber o que vai acontecer. E pra terminar o nosso vídeo hoje, gente, vamos falar sobre o que eu disse pra vocês, né? Estão querendo tirar o vice-presidente. Essa proposta foi colocada por Trump, onde ele pede a modificação da Constituição
para permitir que a remoção de um vice-presidente. Ah, Alessandra, ele é doido, ele quer ter o poder só para ele? Não, galera, funciona o seguinte. Tem uma emenda na Constituição norte-americana que chama a Emenda 25, tá, gente? Dentro da Constituição. Lei, a gente pode falar da lei que é melhor. Lei 25. Essa lei, ela acaba influenciando dentro dessa questão do presidente. Ele quer que modifique ela para que quando um presidente encobrir alguma coisa sobre o vice-presidente encobrir alguma coisa sobre o presidente, esse vice-presidente seja julgado. Por exemplo, vou dizer o que aconteceu e o motivo do Trump estar querendo usar essa lei e pedindo isso. Na época que o Joe Biden ele estava bem lelé da cuca, vocês sabem que ele não estava muito bem, que a gente estava percebendo isso há muito tempo, os republicanos e a Kamala Harris estavam escondendo o fato da condição dele. Chegou num ponto que ninguém conseguiu mais esconder, mas eles estavam tentando fazer de tudo para esconder. Ou seja, segundo Donald Trump, eles estariam mentindo para o povo, tá? E fazendo com que o povo acreditasse que o próprio Trump, o próprio Biden, gente, tivessem com a condição boa. Só que vocês sabem que não estavam, né? Então o Trump tá querendo o quê? Se o cara ele mente pro povo, pra população, esse vice-presidente tentando encobrir as coisas que aconteceram de ruim dentro do presidente, dentro do governo do presidente, esse cara tem que pagar e tem que sair fora do seu cargo, que ele não presta pra ser um vice-presidente. E aí o Trump tá tentando usar isso pra fazer simplesmente o quê? Eu acredito que seja mais uma estratégia política de Trump pra atacar a Kamala Harris, tá? Porque vocês sabem, Kamala Harris tá ganhando nas pesquisas? Não tá. A mídia quer falar que tá, mas a gente sabe que o Trump foi 10 vezes melhor do que a Kamala Harris, já foi presidente da República. Os norte-americanos preferem muito mais o Donald Trump do que a Kamala Harris, né? Mas o Trump tá querendo pegar de qualquer jeito a Kamala Harris, junto com o próprio Zuckerberg e a galera que apoiou a Kamala, e tentar dar uma maneirada nesse povo. E um desses motivos é essa própria emenda aí, ou seja, eles querem que essa emenda modifique que talvez, se acontecer, a própria Kamala Harris não vai poder concorrer. Entenderam? Então, o intuito do próprio Trump é fazer o quê? É tentar tirar a força da Kamala Harris que ela ainda tem durante esse período, se caso acontecer antes, porque ela é vice-presidente, então ela vai deixar de ser vice-presidente, ou então, posteriormente, usar isso contra os próprios democratas, tá, gente? Então, Trump tá fazendo uma tacada muito crucial, isso aí pode dar certo ou pode dar muito errado, então, assim, ele tem que saber muito bem com que ele põe do seu lado, porque se o cara fizer isso, os próprios republicanos vão se lascar com essa e os democratas vão usar esse projeto contra eles mesmos. Então, isso é bem perigoso, mas acredito eu que, assim, na política vale de quase tudo, né? Principalmente quando a gente fala de ganhar eleições para presidente. E Trump tá atacando da mesma forma que Kamala Harris tá atacando contra ele, né? É uma guerra bem longa que tá acontecendo. Mas põe aí, vocês acham que isso tá certo de Donald Trump de querer modificar a Constituição só para remover um presidente, se caso ele boicotar praticamente o povo, né? Porque assim, você mentir de uma condição é mentir pro povo. Então, põe aí nos comentários o que você acha e a gente volta com mais vídeos e mais conteúdos. E 10 horas da noite tem resenha, galera. Então fica aí no canal, às 10 horas a gente vai trazer uma resenha, vou trazer uma pessoa aqui com vocês. A gente vai falar um pouco sobre a política que está acontecendo agora dentro dos países, tá? Um beijo e até daqui a pouco.